Olá, eu sou Celina Aquino e esse é o Degusta, o podcast de gastronomia do estado de Minas. Chega mais, escolhe seu lugar aqui na mesa, que já vai começar mais um episódio. E olha, eu vou te falar, fica até o final, porque vai ter comida e boa, viu? E no cardápio de hoje, nós temos um advogado que se encontrou na cozinha e hoje ele defende causas a favor dos ingredientes mineiros. Inclusive, ele tem um restaurante de menu degustação que mostra esses ingredientes de jeitos surpreendentes, talvez que você nunca tenha visto nem comido, tá? Ele tem sempre um sorriso no rosto, uma fala serena, gostosa de ouvir, que você vai ver isso aqui, e um jeito mineiro de ser muito autêntico. Eu tô falando do Caio Soter, que é o chefe do restaurante Pacato e do Bar Pirex. Caio, muito obrigada pela sua presença. Estamos muito felizes de ter você aqui. Obrigado, Celina. O prazer é todo meu. Sempre bom bater papo sobre comida, sobre Minas Gerais. Adorei essa descrição que você fez aí. Só um advogado que eu quase não me reconheci mais. Parece que foi em outra vida, né? Mas eu acho que é isso aí. Eu vou ser para sempre um advogado. Mudou Sim. só a causa. Inclusive, eu já quero começar te perguntando isso. Em que momento que você entendeu que o seu lugar era na cozinha e não mais nos tribunais? Então, eu acho que tiveram dois momentos que foram muito marcantes na minha transição. Um deles, eu acho que é quando eu comecei a entender mesmo que eu queria mudar, porque eu sempre gostei do direito, sempre gostei de advogar, então não era uma agonia assim, de, eu preciso sair do direito, eu não aguento mais isso. Era uma paixão nova, né, pela cozinha. E aí, naquele momento que eu ainda estava muito sem entender isso, eu trabalhava num escritório muito legal de direito tributário, que era o lugar que eu sempre quis trabalhar mesmo, e era muito feliz lá. E aí teve uma mudança de cliente na minha carteira, eu atendia um banco e aí me trocaram para atender uma montadora de carros. E aí tinha 3 anos já que eu atendia esse banco, eu gostava muito. E aí eu comecei aquela reclamação, né, que o funcionário fica quando ele está insatisfeito. E que normalmente não tem nada a ver com o trabalho. E aí eu fui e sentei com o meu chefe para conversar com ele sobre isso. E, poxa, Marco, eu queria voltar pro meu cliente, não estou satisfeito, não sei o quê. E aí ele falou comigo, Caio, se você quiser que eu volte tudo como era antes, eu posso voltar. Mas vou te falar um negócio. Eu acho que o problema não é esse. O negócio é que você quer ser cozinheiro. Olha, então ele já entendeu isso. Ele que me contou, né? Eu falo que e há pouco tempo ele até fez um evento do escritório lá no Pacato e a gente estava lembrando dessa história. Eu acho que foi a primeira vez que com clareza alguém me falou isso, assim, e aí eu fiquei pensando, falei, cara, provavelmente é isso mesmo, isso não tem a ver com o trabalho, isso tem a ver com minha cabeça não tá mais aqui, né? E aí na época ele ainda foi muito legal comigo, me fez uma proposta para eu sair de lá. E ele falou comigo, cara, se você quiser sair, se você quiser que volte tudo como estava antes, tudo bem. Se você quiser sair, eu vou te dar 6 meses de salário para você se recolocar na sua nova profissão. Gente, que chefe bacana esse. Quase não acontece isso na vida, né? Então, eu lembro desse caso com muito carinho e eu acho que é um bom exemplo de como que a gente deve liderar, né? E assim, a fala dele foi muito de que eu tinha entrado lá como estagiário e eu tinha crescido ali dentro e ele se propôs a ser o meu mentor ali, né? Fez, me acompanhou na minha monografia, foi meu orientador e aí que mesmo eu mudando de carreira que ele não queria deixar de estar do meu lado, né? E até hoje ele prestigia muito minhas casas. Então acho que essa foi a primeira vez que eu tive esse... alguém me falando assim, cara, é isso que você quer, você não percebeu ainda, mas você quer. E a segunda vez foi... eu estava... no meio dessa transição, já fazendo um tanto de eventos, já conheci algumas pessoas da gastronomia. Em algum desses eventos eu conheci o Flavinho do Chapuri. E aí eu falei com ele, chefe, se tiver oportunidade de eu te ajudar em algum evento, me fala, eu queria muito te acompanhar e tudo mais. E aí ele me manda uma mensagem numa quarta-feira, assim, e fala, Caião, tô indo para Tiradentes amanhã para um evento, na sexta-feira, e volto na segunda. Tem uma vaga na minha equipe para você me ajudar, você quer ir? E eu falei com ele, quero, claro, só que tinha um problema.
Qual? Na segunda-feira eu tinha que entregar o meu projeto de mestrado no UFMG, do Direito. E como um ótimo procrastinador, né, eu tinha deixado muita coisa para revisar no final de semana. Eu precisava de umas 10, 12 horas para fazer aquilo. E primeiro eu respondi para ele que eu ia, para depois pensar o que eu ia fazer para eu entregar o meu projeto de mestrado, que eu já estava trabalhando nele há 1 ano e meio, com esse mesmo cara que era o meu chefe no escritório, que era o meu orientador. E aí, naquele momento que eu escolhi esse caminho de ir para Tiradentes, né, antes de pensar na monografia, eu entendi que meu coração já tinha decidido. E no final das contas, eu bolei um plano, né? Eu vou chegar no hotel, vou sentar, vou escrever e segunda-feira o negócio vai estar pronto. E nada disso aconteceu. Eu fui para Tiradentes, trabalhei pra caramba, conheci um tanto de gente legal que são amigos queridos até hoje. Entendi naquele momento ali que a gastronomia era a minha vida mesmo. E o mestrado nunca existiu. Não? Não. Então, nesse momento, você virou cozinheiro mesmo, Nesse momento, eu entendi que mais cedo ou mais tarde eu ia virar cozinheiro. Não ia ter jeito de fugir da cozinha. Entendi. E aí você teve passagem por alguns restaurantes, o Alma Chef eu acho que, né, é muito significativo, porque inclusive é um restaurante que revelou muitas pessoas, né? Você é uma cria de lá e queria que você me falasse dessa sua experiência até tomar a decisão de abrir o seu próprio restaurante, que não é uma coisa fácil, né? Exige um percurso aí até você chegar lá, e aí depois a gente fala desse conceito do restaurante, que você trouxe uma coisa muito diferente para a cidade, né? Mas vamos caminhando aí primeiro pela sua passagem por essas casas. Então, quando eu entendi que realmente eu ia ser cozinheiro, eu não sabia muito bem como que eu ia fazer, porque você imagina, eu estava muito bem na minha profissão, estava no escritório legal, estava na trilha que eu sonhei para mim, né? Então, estava construindo aquilo. Eu ia ter que largar tudo e, putz, vou começar do zero, um salário de quem está começando na profissão. Eu não queria fazer faculdade, porque o direito já foi minha segunda faculdade. Eu acho que faculdade é um parto. Assim, aquele negócio, você faz uma gestação, aí chega a monografia, é o parto, né? E eu não estava afim de passar por esse processo de novo. E aí eu comecei a participar de muitos eventos, né? E aí o Fred Trindade me chamou para participar de um projeto no Trindade que chamava Amigos de Quinta, né, que ele emprestava o restaurante numa quinta-feira para alguém que gostava de cozinhar, mas não era profissional, fazer um menu ali naquele dia. Tá. E aí foi um sucesso, eu comecei a fazer quase toda semana e sempre cheio. Foi onde eu, pela primeira vez, eu marchei para uma cozinha, né? Vamos explicar para as pessoas o que é o marchar. O que é a marcha, né? Então, a cozinha ela é toda baseada no militarismo, né? Ela surgiu lá nos exércitos napoleônicos, essa organização de cozinha. Por isso que a nossa roupa, a doma, né? Ela tem aqueles botões duplos, né? Que é igual ao do uniforme militar antigo. Olha que legal isso, gente, entender, né? Não é? E aí a cozinha, ela também é dividida como se divide no exército, né? No exército você tem a divisão por praças, né? E cada um é responsável por uma parte. Daquele trabalho todo ali, aquele esforço de guerra, né? Na cozinha também é isso. A gente tem ali a praça da proteína, a praça da guarnição, e a gente tem o chefe ali como comandante, e o chefe ele dá o comando para a cozinha na hora que entra uma comanda, e esse comando é a marcha. Tá. Né? Então quando entra uma comanda ali na cozinha, eu falo, atenção cozinha, marcha. Tô entrando com um sereno, um surubim, 2 bife Wellington e 2 socarrás, ok? Aí todo mundo tem que responder, ok, porque tem toda essa lógica do militarismo, né? Tá. Que é muito necessária na cozinha, porque a gente lida ali com tempos muito curtos, comida que esfria, sorvete que derrete, né? Então não tem jeito. Pessoas esperando com fome. Pessoas com fome que ficam impacientes. E aí o Trindade foi o primeiro lugar que eu marchei na minha vida para uma equipe, assim, a minha comida, né? Foi muito especial e ali foi um gostinho do que seria uma chefia. E aí chegou um momento que o Felipe Ramé me procurou. Eu já dava aula no Alma, né? Lá tinha uma cozinha de aulas muito legal. E uma vez por mês eu tinha uma aula lá. Depois passou a ser 2 vezes por mês. Primeiro eu comecei falando só de dry aged, só de carne. Depois eu comecei a falar de outros temas, comecei a estudar mais.
E naquele momento, pré-pandemia, né? Lógico que o Instagram era muito diferente do que é hoje, mas eu tinha uma certa presença no Instagram, de uma forma não planejada, não profissional, mas assim, eu postava minhas experiências com comida, postava meus pratos, então já tinha um númerozinho de seguidores ali. E teve um momento que o Ramé me procurou e foi lá no meu escritório, lá na Savassi ali, no meu escritório. Eu já tinha saído do escritório que eu trabalhava, eu montei um escritório pequenininho só para durante essa transição eu ter alguma renda, ter um trabalho, né? E aí eu tinha mais flexibilidade. E aí ele sentou lá e perguntou se eu queria ser chefe do Alma. E aí a minha primeira reação foi: você tá maluco? Não tem jeito, eu nunca chefei um lugar, né? Como que eu vou... Eu tinha trabalhado como cozinheiro 8 anos antes, lá nos Estados Unidos. Então eu estava muito fora desse mercado. E aí ele me passou uma segurança muito grande que ele estaria ali ao meu lado para me ajudar, para me formar enquanto chefe de cozinha. Eu também sou bem cara de pau, né, na medida certa. Cara de pau é bom, você não pode ser sem noção, né? Sim. Então eu falei, cara, vamos lá, esse é o desafio, porque para mim era muito bom também eu ter esse atalho de não ter que passar por todas as partes da cozinha ali. Mas eu sabia que aceitar uma chefia sem eu ter a bagagem de 10 anos de cozinha, 5 anos de cozinha, ter passado por todas as praças de um restaurante, isso colocava um peso maior nas minhas costas. Eu sabia que eu ia ser questionado pelos meus pares, eu ia ser questionado pela minha equipe, eu ia ser questionado acima de tudo por mim mesmo, que eu sou chato demais comigo. Então, naquele momento que eu aceitei entrar no Alma, em 2019, eu falo que eu parei de fazer tudo na minha vida. Eu trabalhava, dormia, 2 vezes por semana eu fazia terapia e só. E fiz um hiperfoco mesmo, porque para mim eu entendia muito como uma grande oportunidade. Com certeza. Né? E foi. E eu acho que, né, tem aquele ditado mineiro que oportunidade boa é igual o cavalo que passa na sua frente selado, né? Ele passa uma vez só, você tem que escolher se você monta ou não monta. Sim. E todas as oportunidades da minha vida eu escolho montar no cavalo. O pessoal às vezes me pergunta: nossa, Caio, você tem pouco tempo de carreira, né? Pensar com 2 anos e meio de carreira eu abri o Pacato. Então tem gente que passa 15 anos e não chega nesse nível. Que você fez, né? Como se fosse tem uma resposta mágica? Uma fórmula? Não, eu simplesmente peguei todas as oportunidades que passaram na minha frente e eu entendi elas como sendo a última que eu fosse ter na vida. Então, o Fred Trindade mesmo, que foi o lugar que eu marchei pela primeira vez na vida, eu conheci ele num evento, num Fuegos, que eu tava lá de madrugada fazendo mise en place, né? Aqueles mise en place que a gente faz antes, aquela produção e tal. O Fred chegou, um cozinheiro que ia ajudar ele tinha dado o bolo nele. Eu ofereci para ajudar ele a tirar porco do caminhão, abrir o porco, colocar o porco para assar. No dia do evento deu um maior problema na estação dele, eu ajudei ele. E aí no final eu vou: quem que é você? Né? Você é filho de quem? E aí ele me convidou para ir lá pro Trindade, né? O Ramé, eu fui uma vez numa aula do Felipe Galastro no Alma, fui levar um dry aged lá para ele na aula, vi que o Ramé tava lá, já acompanhava ele. Fui lá, levei um pedaço de carne para ele experimentar, me apresentei. Quando ele me chamou para dar aula no Alma, eu não tinha nenhuma condição de dar aula sobre um tema, mas eu falei: vamos embora, marca para daqui 2 meses que eu vou estudar. Então, assim, eu sempre aproveitei muito todas essas oportunidades. E aí, quando eu entrei no Alma, eu pulei de cabeça nessa vida de cozinheiro, entendi que, apesar de eu ser chefe daquele lugar, eu ia precisar aprender muito com os cozinheiros dali. Principalmente com ele, com o Ramé, que foi o cara que me transformou no chefe que eu sou hoje. Legal. E aí, esse momento, então, de falar: vou abrir o meu próprio restaurante, você acha que você estava realmente preparado, ou é isso? A vida dá pra gente esses empurrões pra gente se colocar nesse lugar? Então, eu achei que eu estava pronto. Hoje eu sei que não. Mas assim, o meu plano era continuar no Alma mais um tempo. E eu queria abrir um restaurante focado em comida de Minas Gerais, mas eu imaginava que ia ser meio junto, sabe? Eu imaginava muito aquele sonho idealista que a gente tem, né? Eu falava: não, eu vou continuar no Alma para sempre, vou continuar assinando cardápio e aí eu abro meu restaurante junto e tal, porque o Alma era muito importante para mim. Foi aquele lugar que eu me descobri cozinheiro, foi aquele lugar que eu me formei um chefe de cozinha. Além de toda a importância do Alma como um projeto de restaurante a nível Brasil. Até hoje eu não conheço nenhum restaurante no Brasil
que tem a multiplicidade de ideias que tinham ali no Alma, né? Principalmente quando o Alma abriu, assim. Tinha empório, tinha uma padaria lá dentro, que não era qualquer padaria, era Compânio. Tinha evento com chefes convidados. Eu falo que o Pacato é o restaurante que mais trouxe chefes de outros lugares para BH. E o segundo não é nenhum restaurante que existe, é o Alma. E o Alma trouxe o Alex Atala, Roberto Sudibrac, o Thiago Banhares, eram só nomes gigantes da gastronomia, né? O Alma tinha um menu super diverso no restaurante, também tinha menu degustação, tinha evento, tinha muita coisa. Aquilo lá era uma loucura para a época e até para hoje. Se alguém abrisse um Alma Chef hoje, já seria super inovador. Imagina 10 anos atrás, né? Que foi o que o Ramé fez. Sim. Então, eu imaginava muito a minha vida caminhando junto do Alma. Quando veio a pandemia e a gente teve que fechar, o Alma era muito grande, então tinha um custo absurdo ali, né? A gente estava preparando para fazer uma reforma, inclusive, ia mudar a marca, ia continuar o nome, né? Mas ia ter um rebranding. E gastamos o dinheiro todo da reforma em 3 meses de pandemia, né? Porque faturamento fez assim. E quando chegou o momento de fechar, eu falo que eu vivi um luto mesmo. Triste. Parecia que eu tinha terminado um namoro. Eu liguei pra minha mãe, assim, conversei com o Ramé e quando a gente desligou o telefone, eu liguei pra minha mãe, fiquei chorando no telefone, fiquei 2 dias em casa, parecendo que eu tinha perdido alguém que eu amava muito. E aí, naquele momento, eu acabei indo para um outro restaurante, que é o Jardim, né? Sim. Fui chefiar o Jardim. Verdade. Porque também estava no momento da pandemia, isso foi julho de 2020, então estava tudo fechado, não tinha nem como pensar em abrir nada. Não. E eu já entendia o Jardim como um projeto provisório na minha vida, mas que foi super importante para cortar o cordão umbilical do papai, né? Porque, querendo ou não, ali no Alma eu tinha um apoio muito perto dele, tinha a ajuda dele para decidir as coisas importantes. No Jardim eu estava sozinho ali na tomada de decisão, né? Tinha muita liberdade e foi muito legal para eu aprender a gerir isso sem o Ramé. Mas eu já pensava muito no Pacato, né? Eu já tinha até chegado nessa ideia desse nome, já tinha pensado um pouco em conceito, mas eu estava meio desiludido com BH. Eu pensava que BH talvez não ia suportar, né? E não suporta esse conceito de menu degustação, da gente ter um menu longo, um menu que é profundo, que tem um nível muito alto. A gente não tem isso em Belo Horizonte, não tem essa cultura. E aí eu estava muito decidido a abrir em São Paulo. Fui para lá, fiz reunião com o arquiteto, achei um ponto. 3 meses, assim, que eu estava sofrendo por dentro, de não poder ver a Serra do Curral todo dia, mas eu entendi aquilo como um caminho profissional necessário. E aí, quando eu estava para assinar o contrato de aluguel, o dono do imóvel me liga poucas horas antes e me fala que ele tinha recebido uma proposta de compra lá e que ele ia vender. Caramba! Aí eu fiquei chateado, desiludido, entrei no avião, voltei para BH chateado. E aí, no dia seguinte disso, um cara me liga e me oferece um ponto de um restaurante no Lourdes, que eu já até tinha ido, já conhecia e não me atraía muito porque era numa rua fechada, num lugar um pouco fora do circuito de restaurantes. E aí ele me falou um preço assim que era muito baixo pelo que ele estava oferecendo, né? Eu falei, putz, aí eu tenho que ir lá ver, porque realmente parece que valeu a pena, né? Então, a oportunidade, a vida se colocando assim. E quando eu cheguei lá e vi, né, aquela rua sem saída, pouco movimento de pessoas, eu falei, cara, o Pacato tem a ver com isso, né? E como a proposta ali era muito boa financeiramente, eu entendi que minha missão não era levar a comida mineira para São Paulo, mas fazer o paulista vir aqui comer comida mineira. Olha só. E que aí, sorte a nossa, hein? Que sorte. Assim, é chato falar, mas que sorte que deu errado esse restaurante, que deu errado o imóvel lá de São Paulo, né? E aí eu acabei entendendo o que eu tinha que fazer. E aí a gente já estava em 21, isso foi mais ou menos abril de 2021. E aí eu pude realmente falar, não, vai ser o Pacato, vai ser aqui. E aí foram 6 meses de gestação ali, de obra, de ajustes, e a gente abriu em setembro de 2021. E eu considero que de fato é uma ousadia essa proposta, né? Assim, de trazer esse restaurante de menu degustação com ingredientes que são mineiros, que a gente está acostumado a comê-los no nosso dia a dia, mas você veio para mostrar que eles tinham uma outra forma, né, de serem preparados e consumidos, né?
Você, até chegar nessa decisão de que seria esse o caminho, você imaginou assim, nossa, será que realmente eu tô dando um passo maior que deveria? Será que as pessoas vão entender, vão aceitar? Como é que foi esse dilema aí de até falar, não, eu vou bancar essa ideia e vou nesse caminho? Então, é um negócio muito louco porque a gente está no estado talvez mais bairrista do Brasil, né? Talvez o Rio Grande do Sul é mais bairrista, mas com comida a gente é mais bairrista, Muito. né? Especificamente com comida. Só que quando a gente sai para comer, a gente quer comer comida internacional. É uma loucura isso, né? A sociologia e a história explicam, né? A gente é colonizado. E não tem como ser colonizado se o colonizador não fizer a gente acreditar que a gente é pior que ele. Não tem como oprimir ninguém se a pessoa achar que é igual a você. Sim. E se lá atrás o brasileiro foi convencido disso, demora muito mais que 500 anos para mudar isso na cabeça de um povo, né? De uma nação. Então, o mineiro, ainda mais do que o brasileiro, a gente tem que lembrar que a gente é um estado que foi invadido. Tudo que a gente fala da colonização, essa exploração do Brasil, a maior exploração saiu dessa terra aqui. Sim. A gente teve o ciclo do pau-brasil, teve o ciclo da cana-de-açúcar, mas o ciclo que todo mundo lembra da colonização é o do ouro, né? Então o mineiro aprendeu desde cedo que ele era pior do que o outro, né? Que a comida dele era simples demais, que era só uma coisinha de casa, né? E a gente aprendeu a falar, repara não. Totalmente, né? Repara não, é só um pãozinho de queijo, repara não, é só um cafezinho. E aí a gente entendeu que o fogão a lenha, que o frango com quiabo, que a costelinha com canjiquinha, isso é só pro final de semana na casa da avó. Se você for comemorar aniversário de casamento, é para pedir um carbonara, né? Se for uma formatura, é risoto com filé mignon e molho madeira. E aí eu entendi isso lá no Alma-Chefe, quando eu tentei colocar um prato no cardápio que era o frango ao falso molho pardo. E era falso porque se fosse verdadeiro eu ia tomar tiro no Lourdes, né? Então eu fazia um molho de vinho com o frango ali e eu fiquei super empolgado com esse prato porque ficou um prato muito gostoso. E ele não vendia nada. Caramba. Ele devia vender 3 ou 4 na semana. E aí meus pratos que mais vendiam eram o polvo à Galícia, tinha um risoto com baby beef curado, eram esses pratos internacionais. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso que eu acabei de falar aqui, né? Sim. Chegar nessa conclusão demorou tempo, Sim. mas eu já tinha muito claro na minha cabeça que o restaurante que eu queria ter era um restaurante que nunca tinha existido em BH, que é um restaurante que só tem produto daqui, só serve comida que tem âncora na nossa tradição alimentar. A gente não vai servir uma comida que é de outro lugar. Até fazendo essa diferenciação, né? Porque hoje a gente tem o 31 também, que eles deram um passo além. Eles só servem produtos de Minas Gerais. Sim. A gente serve produtos que às vezes vêm de fora, como é o caso do nosso surubim, né? Que a gente não pode pescar surubim em Minas Gerais mais, porque os rios estão mortos e não tem população de surubim mais. E a gente traz ele de fora, mas o surubim ele tem uma âncora na nossa tradição alimentar. Tá. E aí olha que loucura, nesse lugar bairrista, nesse lugar que valoriza comida, nesse lugar com grandes cozinheiros apaixonados pela cozinha, a gente até setembro de 2021 não existia um restaurante gastronômico, né, um restaurante de alta gastronomia que trabalhava produtos de Minas Gerais. Todos que vieram antes, que foram muito importantes, eles pavimentaram esse caminho. Sim, né? Então eu vejo assim, a importância do Ivo no Vecchio Sonho de trazer o ingrediente mineiro para um contexto internacional, né? De colocar ali na comida italiana do Vecchio Sonho, o ora pro nobis, a canjiquinha, as verduras, enfim. A gente tem uma segunda onda que vem depois, principalmente com o Ramé e o Fred no Trindade, o Léo também no Gluton, de aprofundar um pouco mais essa história, de ter pratos mais mineiros do que na época do Vecchio Sonho, por exemplo, mas ainda assim sempre com uma grande segurança ali para o cliente de ter um camarão, de ter o bacalhau, Sim. de ter o peixe branco, né? Essa história toda. E aí o Pacato vem com esse negócio de, olha, vegetal, frango e porco. E eu sabia que era ousado, eu sabia que era difícil, mas desde o frango ao falso molho pardo, que eu falei, eu preciso fazer as pessoas entenderem que, apesar delas acharem que frango não vale, o frango do Caio vale.
E eu comecei a, toda vez que a Celina queria conversar comigo alguma coisa, ou qualquer outro jornalista, eu falava sobre isso. Quando um cliente me chamava na mesa para pedir a sugestão de um prato, eu indicava o prato de porco ou de frango. E eu comecei a dar aula falando sobre valorização de cultura alimentar mineira. E aí eu acho que quando eu abri o Pacato, o público já estava um pouco mais pronto para entender esse conceito, né? Foram 2, 3 anos de preparação antes disso. E quando a gente abriu, se eu te falar que a gente não teve nenhum questionamento, não teve ninguém, é mentira, tivemos pra caramba, mas desde cedo eu acho que pelo nível que a gente tentou entregar ali, né, que a gente entregou, a gente teve uma aceitação muito legal do público, né? Então as pessoas entenderam que pagar R$100 num prato de frango, se for no Pacato, vale a pena. Sim. E hoje a gente, né, a gente está fazendo 4 anos esse ano. Eu vejo um reflexo muito claro, assim, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado do Pacato, mas eu vejo um reflexo muito claro do trabalho do Pacato nessa mudança da gastronomia de Belo Horizonte, porque hoje vários restaurantes, inclusive muito mais antigos que o Pacato, começaram a usar produtos de Minas Gerais, começaram a falar de comida mineira, restaurantes que têm 10, 13, 15 anos de história, que nunca se venderam como mineiros, estão agora falando de comida mineira. Então eu não fico... Porque tem gente que fala, e aí, você não fica chateado do restaurante tal agora tá falando de comida mineira porque copiou o Pacato? Eu fico feliz que a gente tenha dado um start nisso e eu espero que milhares de restaurantes façam isso, né? Sim. Fico feliz pra caramba. E a gente teve no ano passado a abertura do 31, que foi o segundo restaurante de comida mineira contemporâneo da cidade, né? Então eu fico muito feliz de ter o 31 somando nisso mesmo, que eu falo, tem outros restaurantes que usam, mas que não necessariamente é o conceito central do restaurante, né? Então, a Bruninha lá no Birosca faz muita coisa de Minas Gerais, o Henrique na Tupis faz, a Ju lá na Cozinha Santo Antônio acho que também faz bastante. Mas assim, o 31 levanta a bandeira mesmo, como o Pacato faz, né? Então, fico muito feliz com essa mudança toda. E eu quero entender o que você acha, assim, de fato a gente tem uma nova cozinha mineira, você acredita nesse conceito ou você acha que não, que na verdade a gente está seguindo aí a história? Qual que é a sua visão? Não, eu acredito pra caramba, inclusive esse termo quem falou pela primeira vez fui eu, no Rio Gastronomia em 2021. Olha. E aí depois foi o título da minha aula lá. E aí depois começou a ser usado esse nome, assim, a nova cozinha mineira, né? Que eu acho que vem, inclusive, da abertura do Pacato. Eu falo isso sem nenhum medo de parecer prepotente, não, porque é história só. Sim. A partir do momento que o Pacato abre em 2021, a gente apresenta um menu que se chama Ser Pacato. E esse menu Ser Pacato, ele apresenta esse conceito do pacato para o público e ele é ancorado na cozinha de quintal. Tá. Essa expressão, ela era completamente desconhecida do público, hoje em dia é um pouco mais conhecida. E a cozinha de quintal, ela é a origem da cozinha mineira, né? A cozinha mineira da fartura, que é o que todo mundo conhece, essa cozinha ela vem depois. Essa cozinha não é de onde Minas Gerais surgiu. Essa cozinha é do ciclo do queijo. O queijo só vem depois que o ouro acaba. Antes não tinha essa fartura. O fogão a lenha com 20 panelas em cima a gente vê hoje, mas antes não era assim. Minas Gerais foi invadido, foi o maior fluxo migratório das Américas até aquele momento. A gente recebeu 50 mil pessoas em um ano, que naquela época, sei lá, é o equivalente a Belo Horizonte dobrar de população do ano para o outro. Porque a gente tem que entender que Minas Gerais não existia. A gente fala assim, descobriram ouro em Minas Gerais. Descobriram ouro no meio do mato. Sim. Aí alguém depois teve a ideia de chamar esse lugar de Minas Gerais, porque como descobriu o ouro, virou a Minas Geral da colônia, né? Então a gente tem que pensar que a gente é um estado que foi criado para ser explorado. Para essa exploração, você imagina, estava todo mundo tentando encontrar ouro no mundo inteiro, porque o mercantilismo era a forma, né, naquela época ali. Quando fala descobrir o ouro aqui, e o ouro brota da terra, porque a gente tem que lembrar desses relatos, o ouro no começo não era aquele negócio da bateia no rio, tinha isso sim, mas o ouro ele estava na superfície, tinha muito ouro. Você imagina que veio gente do mundo inteiro para cá. Claro. E aí, quando as pessoas chegaram aqui, o que elas encontraram?
mato, bicho e índio. Só tinha isso. E normalmente a gente esquece do índio, né? Mas Sim. tinha índio morando aqui, tinha mato e tinha bicho. Não tinha cidade, não tinha fazenda. Então, esse imigrante que chega aqui, que vai virar um mineiro, ele tem que pensar de onde ele vai arrumar comida. Nos primeiros 5 anos da ocupação de Minas Gerais, a gente tem um período chamado Grande Fome, que tem relatos da região de Mariana, Ouro Preto, das pessoas saindo no mato para caçar e gente que andava por 2 dias sem ouvir o canto de um pássaro. Por quê? Porque tinham comido todos. Né? Tem a história do bicho da taquara dessa época, que é o inseto que dava em madeira, embaixo de madeira, que as pessoas comiam, né? Então houve essa fase, mas rapidamente as pessoas descobriram o verdadeiro tesouro dessa terra. Descobriram que a verdura verde escura repunha proteína muito bem, descobriram que num quintalzinho ali no fundo de casa dava para criar galinha. Em volta desse quintal a gente foi construindo a nossa comida mineira, né? O homem estava lá no garimpo buscando ouro e a mulher abria a porta de casa, olhava para o quintal e via o que tinha para comer naquele dia, para alimentar a família dela. E essa cozinha de quintal, ela vai se desenvolvendo. A fome acaba em Minas Gerais muito rapidamente, porque junto da cozinha de quintal a gente tem o movimento do tropeirismo que traz produtos de outras regiões. Então a gente tem carne seca, a gente tem carne conservada na gordura, que é transportado por tropeiro, vários grãos, até bacalhau salgado vinha muito para Minas Gerais. E aí a cozinha de fartura, ela vem só quando o ouro acaba. Já existia muita gente morando nessas zonas urbanas, essas pessoas já tinham produções agrícolas, não tem mais o que fazer na cidade, porque o que movimentava a cidade era o ouro, Sim. E elas se concentram nas fazendas. Aí vem a fartura. Então, quando o Pacato abre, a gente traz esse conceito da cozinha de quintal. Só que qual que é a diferença? Essa comida é uma comida muito simples. É uma comida realmente... eu tava no Cerro agora e lá a gente tem um dos pratos que eu acho um dos pratos mais lindos da cozinha mineira e que quase ninguém conhece, que é o feijão ferrado. Como que é? O feijão ferrado, ele é a origem do feijão tropeiro. Ele é o seguinte, farinha crua, farinha de mandioca crua no fundo do prato. Aí você coloca o feijão em cima sem caldo, é o feijão que só cozinhou, não tem sal, não tem nada. E aí você coloca uma bolinha de alho, aquele alho de pilão, né? Alho com sal, e aí cada família coloca ali uma erva e tal. Coloca um pouquinho daquele tempero cru mesmo em cima do feijão. E aí... Por cima disso, você vem com uma concha de banha de porco bem quente. Joga ele, quando você... Saindo fumaça mesmo. Quando você joga aquilo, doura o alho, você mistura com a farinha, doura a farinha, e ali tem um feijão tropeiro. Olha! Né? Que isso é antes do feijão tropeiro. Isso é como os tropeiros realmente comiam. Tá. E aí, depois você bota um ovo frito em cima. Que delícia, Então, gente. seria um tropeiro sem couve e misturado à la minute, né? Mas assim, pensa na simplicidade desse prato. Como que a gente faz uma releitura com isso? Porque o feijão, ele tá ali sem tempero e ele precisa estar o grão firme. Não tem como você fazer nada com isso de diferente. Fazer um purê, não, é feijão. A farinha de mandioca tem que estar crua também. Né? A pasta de alho tá crua, vem a concha de gordura lá e você mistura. Se você pensa em misturar ele antes, você tirou uma característica muito fundamental dele. Sim. Então, assim, a cozinha nesse momento era isso. É muito simples esse prato, apesar de ser delicioso e apesar de ter uma história super legal. Como que a gente transforma isso no menu degustação? A gente precisa entender o que é essencial de cada preparo, a gente precisa entender o que é o DNA daquilo ali, historicamente falando, sociologicamente falando, e a gente precisa vestir ele com uma cara de 2025, né? Uma cara do momento que a gente está. Então eu costumo dizer que a gente coloca uma roupa de ver a Deus, né? Que é a expressão do interior, Muito que é uma bom. roupa de missa. A gente coloca uma roupa de missa nos pratos tradicionais. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de reinventar a cozinha mineira. Tá. Por quê? Pensa comigo, 250 anos atrás não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telefone. Mesmo assim, em vários lugares de um estado que é do tamanho de um país, que tem 587 municípios, São 853 municípios, é isso? Em vários lugares desse estado começaram a fazer a mesma comida. Porque você pega, por exemplo, tem algumas que são universais, né? Sim. Galinha cozida, galinhada, né? Galinha cozida com arroz e açafrão.
o feijão tropeiro. Essas comidas são universais de Minas Gerais. Em Minas Gerais inteiro começaram a fazer. Quem que fez essa comida? Tem uma história igual do Bife Wellington, que o cozinheiro fez homenagem ao Duque de Wellington, ganhou a Batalha de Waterloo. Não tem. Não tinha um chefe de doma fazendo. Eram mulheres que estavam alimentando as suas famílias. Como que elas alimentavam as suas famílias? Elas abriam a porta do quintal e viam o que tinha disponível. Sim. Então, essa combinação de frango com quiabo, de canjiquinha com costelinha, essa combinação quem deu pra gente não foi um chefe inteligente, foi a terra. Com certeza. Foi Minas Gerais. Minas Gerais olhou para as 200 mulheres, 500 mulheres e falou, é isso que vocês vão comer hoje. Como que eu vou me achar tão incrível que eu vou pensar numa combinação melhor do que frango com quiabo? Eu não consigo. Não adianta juntar frango com melancia e semente de abóbora e achar que vai ser melhor que frango com quiabo. E se a combinação nova não for melhor que a antiga, é melhor você servir a antiga, porque tem 200 anos que fazem isso e as pessoas já têm uma referência desse sabor na cabeça delas. Sim. Quando elas comerem, elas vão ficar felizes. Então, depois de falar esse monte de coisa, é por isso que eu pensei nesse nome Nova Cozinha Mineira. Tá. Porque é uma cozinha mineira atualizada, ela vem para 2025, mantendo o DNA de 250 anos, respeitando essas mulheres, respeitando a tradição de Minas Gerais, respeitando tudo que já foi feito, trabalhando em cima disso, mantendo esse DNA e para manter a cozinha tradicional. Porque as pessoas às vezes pensam que a cozinha contemporânea, ela rompe com a tradição. E ela não rompe. O que ela faz é o seguinte, eu acabei de te falar de um prato de 250 anos de história, que você, que é uma das jornalistas mais importantes de gastronomia que a gente tem no estado, não conhece. Se você não conhece, você imagina se a população conhece, a população não geral? Conhece. Ninguém conhece. Se eu não falo sobre esse prato, o que vai acontecer com esse prato? Desaparece. Vai desaparecer. Então, a gente precisa de pessoas que atualizam isso para o momento atual para não deixar a tradição morrer. Sim, seu trabalho é importantíssimo para a nossa história. Para preservar a cozinha tradicional, sim. Não para romper com ela, né? Porque as pessoas às vezes confundem isso. Então, a Nova Cozinha Mineira é essa cozinha que veste de 2025 pratos com 250 anos de história para manter eles vivos. E a gente poderia falar aqui de inúmeros pratos que você já serviu ao longo dessa história de 4 anos. Mas não tem como a gente não falar do jiló, que eu acho que ele virou realmente uma grande identidade para você, para o Pacato, e pela inúmeras formas como você já serviu ao longo desse tempo. Inclusive no menu novo, que eu já fui lá experimentar, tem um prato que é incrível, que é a vertical do jiló. Gente, é impressionante, assim, imaginar que ali tem vários preparos e vários sabores de um ingrediente que a gente estava acostumado a comer de uma forma só e sentir um único sabor. Ou nem comer, né? Ou nem comer. Porque ainda existe essa... né? Porque a maioria das pessoas, elas falam assim, eu odeio jiló. Nem comeu. Só ouviu falar que é amargo, por isso eu não vou comer. Isso. Então, fala sobre esse seu trabalho com o jiló, que eu acho que ele representa mesmo, ele é um exemplo de como o seu trabalho é feito, de como que você mostra isso para as pessoas. Eu acho que ele é um exemplo de como que eu ainda sou um advogado. Porque eu odeio injustiça, sabe? Na escola, o motivo que eu mais era expulso de sala de aula era brigar com o professor, porque eu achava que o professor fez alguma coisa errada com algum amigo meu ali, comigo. Então, o jiló, ele virou uma metáfora. Então o jiló é um injustiçado, então, O jiló é um né? injustiçado, ele é um grande injustiçado, porque ele virou metáfora de coisa ruim, né? Sim. As pessoas que nem comem jiló falam, isso aí é igual jiló. Nossa, isso daí eu prefiro morrer do que comer jiló, né? E... pra falar a verdade, eu não sou um grande apaixonado por jiló. Olha. Porque a justiça, ela não é pessoal, né? A justiça é um conceito, lembrando lá da faculdade, um conceito kantiano, né? Da gente fazer o que é certo, imperativo categórico, o que é certo e pode ser aplicado a todos. Não necessariamente eu tenho que gostar. Eu gosto de jiló, só não sou o maior apaixonado do mundo. E eu olhava pro jiló e falava, cara, mas essa característica dele... ela não é... Quando eu comi jiló pela primeira vez, eu falei, não é ruim assim, igual as pessoas falam, é normal. Mas o brasileiro, ele tem um ódio com amargor que é impressionante. Sim. O Negroni veio nos últimos anos para tentar provar errado, mas a maioria das pessoas não gosta também. E o jiló, normalmente, ele era muito refogado, ele era servido muito camuflado, né? E quando se servia...
E aí eu queria muito fazer um jiló protagonista. Um jiló que ele tivesse inteiro ali na frente do cliente, para a pessoa de fato conhecer. Porque eu acho que não tem nada melhor na vida do que a gente se surpreender com a gente mesmo. Sim. A gente provar um negócio que a gente achava que não gostava e gosta, né? A gente fazer uma coisa que a gente achava que a gente não ia conseguir e a gente dá conta. E aí eu fiz um jiló muito simples. Eu gosto muito desse prato porque ele é muito simples. Depois a gente complicou ele. Mas ele é só um jiló queimado, a gente queima ele na boca do fogão até ficar todo preto. Abafa ele num recipiente com tampa. Depois a gente vem tirando toda a pele queimada, então ele fica ali descascado, mas sem aparecer as sementes, né? Com a polpa bem íntegra. E aí por cima dele eu coloco um molho, que é um molho que equilibra esse amargor e é o que dá sentido ao prato. Tá. Que é mostarda antiga, que é aquela em semente, melado de cana. Começou com mel, depois a gente pôs o melado para deixar esse prato vegano e deu super certo. Pimenta, uma conserva de pimenta que a gente faz e suco de limão capeta. Então é um molho super simples, misturado a frio, mas que ele tem acidez, ele tem picância, ele tem dulçor. E aí quando essas notas todas entram na harmonia dessa música chamada Jiló, elas falam tão alto quanto o amargor. E o amargor ele vira só mais uma nota, ele não vira a nota predominante. E além disso, né, a gente tem que pensar que o jiló ele é um ingrediente muito mineiro e muito ligado com a história do quintal. O jiló é uma fruta, ele não é um legume, ele é uma fruta de quintal. E é um negócio que é usado na nossa cozinha mineira direto. Eu recebo muita gente fora que fala, nossa, o jiló daqui parece que ele é diferente, né? Porque o nosso povo sabe usar isso. Sim. A gente sabe usar jiló. E ao longo dos anos a gente foi complicando um pouquinho as versões, né? Porque eu queria muito manter essa essência do jiló e molho. Então, quanto menos elementos a gente tem, mais difícil é fazer versões diferentes, né? Então, a gente foi complicando cada vez mais. A gente já fez, nessa vertical de jiló que você falou mesmo, né? A gente tem 5 versões de jiló. A gente tem um baba ganoush de jiló, que eu acho que é a versão mais unânime. Acho que quase todo mundo gosta, porque o jiló fica bem suave, ele vira uma pasta, né? Com aquele defumado. Com defumado e tal. Tem o tahine também, que dá uma balanceada na gordura. A gente tem um chips de jiló, que eu também acho bem fácil, né? Sim. Porque qualquer coisa crocantinha ali e tal é muito bom. Depois a gente tem 3 versões mais complicadinhas, né? Uma é um jiló envelhecido, a gente faz o envelhecimento por 40 dias, que é um processo de fermentação longo. Depois a gente tem um picles, né? Que é um método de conserva também, como a fermentação. E depois a gente tem um jiló mofado, que esse é o mais difícil que a gente já fez, né? A gente pega um mofo branco, penicillium camembert, que a gente encontra naqueles queijos com a casquinha branca por fora. E a gente trata o jiló como se fosse um queijo. A gente tem uma queijeira de madeira grande, que veio lá da canastra, e a gente coloca os pedacinhos de jiló na madeira, como é no queijo, e a gente inocula esse mofo no ambiente, né? Então é um processo complicado, mas imagina que a gente pega um mofo inativo e coloca num líquido e ele fica vivo. E aí a gente vai borrifando esse líquido dentro da nossa queijeira, criando um ambiente como se fosse um ambiente da queijaria. E aí em alguns dias esse jiló está todo coberto por uma camadinha branca ali de mofo, e a gente consegue perceber essa nota do queijo, da casca do queijo, sem ter o queijo ali. Incrível, né? isso. Então continua sendo só jiló, né? Com um pouquinho de mofo. E é isso, acho que foi em 2018 a primeira vez que eu fiz o jiló, então tem 7 anos, foi antes do Alma ainda. E acho que nesses 7 anos a gente descobriu muita coisa que era possível fazer com o jiló. Eu acho que talvez o Caio, a equipe do Caio, sejam as pessoas que mais tentaram fazer coisas diferentes com o jiló no mundo, porque fora do Brasil não tem, né? Não. Então, é igual eu falo, que o Chapuri é o melhor restaurante mineiro da galáxia, né? Com certeza. Porque se é o melhor daqui, não tem fora daqui. Não. Aproveitando que a gente está falando de comida, vamos descobrir o que mais que tem de interessante aqui na cidade. E aí a gente vai chamar a Cibele Guimarães, mais conhecida como Jezebel. Ela é uma mixologista maravilhosa, faz drinks incríveis e ela vai contar pra gente onde que ela gosta de ir quando ela tá nos dias de folga para comer e beber. Jezebel, conta pra gente aí quais são as suas dicas. Olá, tudo bem? Eu sou Cibele Guimarães, da Drinks por Jezebel. E vim aqui hoje para contar um pouquinho dos lugares que eu gosto de ir na cidade. Começando pelo Happy Hour, tem um lugar que eu gosto muito de ir,
que é o Bar Estabelecimento. Comidinha delícia, cerveja sempre gelada, ótimo para encontrar com os amigos. Falando da coquetelaria, né, que é meu ponto forte, eu gosto da Casa Alvorada, da Lamparina Cachaçaria e do Bar Palito. Coquetéis bem executados, coquetelaria clássica, delícia de se ir. Outro lugar que eu gosto muito é a Casa Ryuga, para comer. Tem um cogumelo extraordinário lá. E é isso. Contando um pouquinho do que eu gosto. É isso aí. Um beijo. Até mais. Ótimo, Jezebel. Muito obrigada pelas dicas. E, Caio, não posso deixar de te perguntar. Dê uma dica aí, ou algumas dicas de lugares que você gosta de ir quando você tá de folga. Então, eu falei do Chapuri, né? Eu acho que o Chapuri é um restaurante muito simbólico para a cidade. E acho que o meu sonho pro Pacato é que ele seja o Chapuri um dia, sabe? Mas o Chapuri da gastronomia mineira contemporânea. Aquele restaurante que as pessoas que... Você tem um dia só na cidade, você não pode deixar de ir. Sim. Eu acho que é o Chapuri, com certeza. Mas eu sou muito apaixonado por comer no Mercado Central. Acho que o Comercial Sabiá, a Praça do Abacaxi, tem tantas coisas incríveis ali, o Bar da Loura, né, que são muito legais no mercado. Bar da Loura a Loura já esteve aqui, hein, gente? Depois vocês vejam a entrevista com ela, foi o nosso primeiro episódio. E ela, além de ser boa de comida, é boa de papo também. Muito. Gente boa pra caramba, né? Um beijo pra Elisa aí. E agora eu vou indicar um lugar que eu acho que o dono de lá nem vai gostar que eu indique. É não. mesmo? Que é daqueles lugares escondidos, sabe? Pequenininho. Mas pequenininho. Cara, tem um bar no Anchieta que chama Bar do Dude. Que ele fica ali no finalzinho da Francisco Deslandes, perto de uma pracinha redondinha que tem ali em cima. Eu sempre morei no Anchieta. Então o Dude era uma merceariazinha e eu sempre ia com meu pai, assim, depois do trabalho. Devia ter eu mudei para o Anchieta com 10 anos, então acho que a partir de uns 12, 13 anos eu ia no Dude eventualmente. E o Dude é o dono do bar, né? Acabou que a mercearia foi virando bar, ele ainda funciona como mercearia. E eu falo que ele é o melhor cozinheiro da cidade, ele não erra uma, o croquete dele é perfeito, todas as carnes saem no ponto, e é só ele na cozinha, ele tem um cardápio pequenininho, mas que tudo é perfeito. E dos restaurantes mais novos que abriu, eu gosto muito, acho que a gente teve dois ganhos para a cidade muito legais, de cozinha espanhola, um pouco mais pop, mais cosmopolita, que é o Gata Gorda, né, que foi um acerto da Bruninha, eu acho mais um acerto dela, Sim. né, acho que ela foi muito bem ali, que fez uma comida divertida, que tem a cara dela, da criatividade, e sempre que eu fui lá foi muito bom. E outro é o Paralelo, né, do Gui, da Gabi, do Oknak também. Muito que legal. eles fazem uma cozinha espanhola, não vou falar clássica, né, mas assim, mais aquelas combinações clássicas ali, né, pão com tomate e anchova e tal. Eu acho que ficou maravilhoso, um grande acerto, porque conta a história deles, eles viveram em Barcelona há muito tempo, né, e eu amo cozinha espanhola. E queria falar também do Casa Ryuga, que eu acho que foi uma grande surpresa para todo mundo em BH. O Pedro e a Carol estão lá trabalhando duro para fazer uma comida bem legal, focada em produto, ingrediente e com muita técnica, apesar da simplicidade que os pratos aparentam ter para o cliente. Legal, olha, dicas preciosas essas, hein, Foram gente? boas, né? Vamos Gostei. seguir aí, olha. E dica é difícil, porque sempre tem alguém que vai ficar com ciúme, você sabe, né? Não dá pra falar de todo mundo, então são as dicas do momento. Pois é, e eu vou puxar uma sardinha? Pode. Vou puxar uma sardinha porque esse cardápio não é meu, que é o Nimbus. Cara, o Nimbus, sim. né, que é dos meus sócios também, do Vitor, da Camila e do Luiz, pra mim é uma coisa muito legal, porque a hamburgueria, a gente sempre pensa naquele lugar que a gente vai pra comer um hambúrguer, tomar um refrigerante e ir embora. Sim. E o Nimbus, ele não é uma hamburgueria, né? Apesar dele servir hambúrguer, ele é um bar de hambúrguer, porque é muito legal ficar ali, tomar um coquetel e... Na calçada, né? Virou um point, assim. O Nimbus hoje tá com fila da hora que abre até a hora que fecha, graças a Deus, e tem sido um sucesso. E eu não consigo gostar de mais nenhum hambúrguer da cidade agora, porque é muito bom. E mesmo. Aquela batatinha, a batata eu não posso elogiar muito, porque essa a gente faz na cozinha de produção, tem um dedinho meu, mas a receita é do Luiz e ela é o pesadelo da cozinha de produção, né? A gente tem feito hoje
1 tonelada por mês. Caramba, de batata frita. É muita batata. É muita batata. Uau. Então, assim, o pessoal gosta muito de comer essa batata, né? 1 tonelada no mês é batata pra caramba. Então é um lugar que eu gosto demais de ir. Ótimo. Quem não conhece tem que ir lá. Tem que conhecer. Melhor hambúrguer do Brasil, né? Ganhou esse ano. Com certeza. E me conta da sua experiência no Pirex, que já é um bar, que é outra história, né? Assim, totalmente descolada da proposta do Pacato, de ser, né, um serviço totalmente informal, tem uma estufa enorme, né? Sim. As friturinhas e tal. Como é que é o Caio, chefe de um bar também? É muito diferente? É diferente, mas eu tava até pensando sobre isso esse final de semana e conversando com um amigo, assim, porque há pouco tempo eu tava lá na Casa do Porco, né? No Porco Mundi. E o Jefinho levou a gente num bar, que é o bar do coração dele, que é o Bar do Carlão, lá em Rio Pardo, como ele diz. E aí o Bar do Carlão, ele serve só torresmo, né? Um produto. E ele existe há 60 anos. O torresmo dele é muito bom mesmo. E o Jefinho tava falando assim no dia, ele falou assim, pô, feliz é o Carlão, né? Que ele faz um produto só. Há 60 anos, a gente fica quebrando a cabeça para pensar em novidade, fazer menu degustação, e o Carlão tá lá há 60 anos. Fazendo bem uma coisa fazendo um torresmo cheio, né? E aí a partir dessa fala do Jefinho, eu fiquei pensando. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, sabe? Eu não queria ser o Carlão, não. Eu acho que falei disso na minha terapia ontem. O que move minha vida é a novidade. As coisas que mais me empolgam na vida é a novidade. Então eu gosto muito de fazer menu degustação, eu gosto muito de uma comida com mais elementos técnicos pensados ali. Então esse DNA ele está presente no Pirex. O Pirex ele é um projeto que não nasceu da minha cabeça, né? O Pirex ele surgiu com o Vitor lá atrás e depois acabou caindo no meu colo. E aí assim, eu fiquei muito feliz de ter aparecido essa oportunidade, porque eu não sou uma pessoa tão formal quanto o Pacato é. É interessante isso, né? Porque nem sempre a comida é um reflexo direto nosso. Eu sou um cara muito despojado, eu sou um cara brincalhão pra caramba. O Pacato tem um negócio mais formal. Sim. E o Pacato tem uma questão um pouco mais elitista também, porque é um restaurante caro, né? A gente tem que falar isso assim, comer fora é caro. E o Pacato, ele tá nos restaurantes mais caros da cidade, né? Junto com vários outros, tá? O Pacato não é mais caro que os outros, mas nesse nível de restaurante é caro comer. Com certeza. Então eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de oferecer para o público uma comida do Caio mais acessível, mas que mantém todo esse DNA do Pacato e da minha cozinha. Então, assim, por exemplo, o costelão que a gente serve no Pirex é o mesmo que a gente serve no Pacato. É literalmente o mesmo. É o mesmo ingrediente, é o mesmo preparo, tá em outro contexto. Tá. Né? O acompanhamento é diferente, o molho talvez é diferente. Mas os ingredientes que a gente usa são os mesmos. É a mesma qualidade de ingrediente. Né? A gente usa a maionese que a gente usa no Pirex, a gente usa mostarda Dijon, a gente não usa mostarda amarela. Tá. Sabe? Aquela baratinha que... Porque normalmente num bar que vende pratos Pirex, a gente tem coisa de R$12, sabe? Nosso prato mais caro está na faixa de uns 60. A gente tem um almoço executivo de R$30, né, com entrada. Então, assim, nesse preço, a gente usar esse nível de ingrediente é algo muito valioso para mim, assim, enquanto chefe de cozinha, conseguir fazer esse trabalho e conseguir fazer o bar ser saudável, porque é um bar que tem margem de lucro, que está cheio, que funciona e serve uma comida boa para o cliente. E num lugar maravilhoso, que é lá na Galeria Num lugar São super Vicente, legal, né? E eu quero voltar ao Pacato para a gente poder falar desse novo momento seu lá dentro, né? Que a gente já conversou sobre isso, você tomou decisão de voltar para a cozinha mesmo, né? De estar lá todos os dias, de você ser a pessoa que vai orientar a equipe, que vai dar ali o tom da história toda. Sim. Me fala dessa sua decisão de voltar a ser realmente um chefe, um cozinheiro, né? No seu dia a dia. Então, tem uma grande incoerência da nossa profissão, que é o seguinte:
Geralmente cozinha tem dois profissionais. Tem aquele que, por uma falta de oportunidade da vida, acabou caindo nessa profissão, Sim. né? É uma história do Brasil de várias profissões, que as profissões manuais no Brasil são subvalorizadas, né? Mas tem uma grande parte das pessoas que entra na cozinha porque é apaixonado. Tipo, se fizesse a conta, não valeria a pena financeiramente estar nessa profissão, mas ela ama aquilo ali. E à medida que você vai crescendo na profissão, cada vez você vai cozinhando menos, né? As pessoas... Tem gente que às vezes vira pra mim e fala, pô, eu quero ir lá no Pacato um dia que você tá pra comer a comida que você cozinhou. Quem cozinha é o cozinheiro. O chefe chefia, né? Se o chefe cozinhasse, quem ia coordenar? Eu falo que o chefe ele é o maestro. Se ele não balança a batuta dele, ninguém toca na orquestra. Sim, não é? Com certeza. É isso, mas ele não toca instrumento nenhum. Mas ele sabe tocar todos. A formação mais difícil do mundo da música é para ser maestro. Por quê? Porque ele precisa saber orientar todo mundo que está ali no seu instrumento para melhorar a qualidade do todo. Sim. Esse é o chefe de cozinha. Só que quando eu abri o Pacato, já sabendo de como funciona isso, né? Já sabendo que eu ia ter que viajar pra caramba, sabendo que eu ia ter que dar entrevista, fazer sessão de foto, tudo mais. Eu sempre tive uma pessoa ao meu lado, uma figura de chefe de cozinha dentro do Pacato. Tá. Eu como chefe proprietário, eu assinando cardápio, eu fazendo a direção criativa toda, e tinha um chefe de cozinha lá. Quando eu abri, eu fiquei muito tempo na cozinha ao lado dessa figura, né? Primeiro foi o Daniel Tassi, que hoje é do Padrim. Depois foi o Max Catolino, que está preparando aí para abrir um restaurante com a Aleteia. Mas assim, eu sempre tive essa figura grande ali ao lado. E essa figura é muito positiva, dá uma tranquilidade em muitos momentos. Mas quando a gente tem um craque jogando junto, a gente tem que negociar, né? Não dá para ser 100% do meu jeito. Então você tem que fazer concessões. E aí o tempo foi andando e eu entendi muito a importância da cozinha na minha vida. Tá. Eu comecei a sentir falta de estar ali dentro. Eu comecei a sentir falta do momento onde eu cozinhava mais, lá atrás na minha carreira, lá no Alma, que é o lugar onde eu realmente estava dentro da cozinha da hora que abria, da hora que fechava. E eu vi que seria importante demais fazer esse movimento de volta pela minha equipe, pelos meus clientes e principalmente por mim. E aí foi a primeira vez que eu entrei na cozinha do Pacato e eu não tive que negociar com ninguém, que não tinha mais essa figura, que era eu. Eu tenho um braço direito, que é o Daniel Duarte, que trabalha comigo desde lá da época do Alma, que é um grande pilar do nosso grupo, que é o chefe executivo do nosso grupo hoje, e é a pessoa que... Sabe aquela pessoa que você trabalha há tanto tempo junto, já se conhece tanto, que é só olhar, resolve tudo? Isso facilita tanto as coisas, Facilita né? muito, né? Mas o Dani, ele é um cara que a gente está há tanto tempo junto e a gente criou esse sonho tão junto que, tendo ele ao meu lado, não tem concessão para ser feita, porque a gente quer a mesma coisa. Que legal. Então eu resolvi que o Dani é o chefe do Pacato manhã e eu sou o chefe do Pacato noite. E a gente continua acumulando todos os trabalhos do grupo, né? A gente passou a trabalhar mais depois dessa mudança, que foi no começo do ano, mas a gente passou a estar muito mais feliz. Porque a gente pôde largar um pouco as planilhas, largar um pouco as viagens e focar em estar dentro do Pacato servindo comida boa para as pessoas. E aí, depois de 4 anos, eu consigo olhar para o Pacato e me reconhecer em cada detalhe daquela cozinha. Olha. Em cada potinho que está guardado numa prateleira lá, eu sei que isso não é uma coisa de pessoa centralizadora, tá? Até porque eu não sou. Eu delego demais, mas assim, é uma questão de filosofia de trabalho. Tá. Sabe? É de realmente a gente estar indo no caminho onde eu acredito. E eu acho que o meu papel hoje é estar no leme desse barco, né? E aí é impressionante a diferença que faz. O Pacato hoje, ele é um lugar que as pessoas amam trabalhar. Olha as pessoas só. se sentem super motivadas a trabalhar. A minha equipe, ela é desafiada todas as semanas a criar um menu novo. A gente muda o menu todas as semanas. Antes, no Pacato, para fazer uma mudança de menu era um sofrimento. Todo mundo arrancava os cabelos, era quase que dava um burnout em uma semana. Que era um menu que ia durar muito tempo, Ia durar 6 né? meses, né? E hoje não, a gente muda o menu toda semana de uma forma leve. Se tem uma coisa para adaptar, amanhã melhora um pouquinho. Se ficou um prato muito bom, essa semana mesmo aconteceu isso. O menu dessa semana eu acho que a gente cravou, assim, ele ficou incrível. Aí
a equipe chegou pra mim e falou: chefe, será que dá pra gente deixar esse semana que vem? Porque ele ficou muito bom. Não é porque eles ficaram com preguiça de mudar. Não é porque eles acharam que vai ser difícil. É porque eles ficaram apaixonados pelos pratos e eu falei: não, beleza, semana que vem a gente mantém então esse. Vai repetir? Então. Na semana que vem a gente vai repetir. Vai ser legal. a primeira vez que a gente vai manter um menu exatamente igual na semana. É a 12ª semana que vem. E a gente vai manter igual. Mas isso dá uma liberdade muito grande. E essa liberdade é possível porque eu tô ali dentro, porque eu tô coordenando. Sim. E tem uma coisa que às vezes eu penso que é ruim, mas na verdade é bom também. Eu gostaria muito que... Sabe aquele negócio de ser necessário? Pô, eu gostaria de não ser necessário. Eu ficaria super orgulhoso se estivesse rodando ali sem precisar de mim, sem fazer diferença. Porque isso significaria que todo mundo ali cresceu pra caramba e que a minha falta não faz diferença. Mas ao mesmo tempo é bom ver que a gente faz diferença, né? E no final das contas, um restaurante autoral sempre vai precisar de autor, né? E você ali é o autor, Eu sou o autor do Pacato, então... e eu acho que eu posso abrir 1000 restaurantes, mas eu sempre vou ser o autor daquilo ali. Sim. E falando um pouco mais dessa questão da equipe, que eu acho que é interessante a gente voltar nesse assunto, até para entender hoje você, assim como o Ramé foi para você essa figura que te ensinou tanto, hoje você também na sua cozinha, você é uma pessoa que ensina muito para sua equipe, que é bem jovem, inclusive, né? Sim. E a gente tem essa questão da mão de obra na gastronomia, é uma discussão que está muito, né, presente hoje, inclusive a gente já até fez matéria falando sobre isso. Eu quero até aproveitar e mostrar aqui, gente, os nossos cadernos que saem semanalmente. A gente tem o Degusta e a gente tem o Gastronomia. Aqui, por exemplo, a gente falou sobre filhos que seguem o legado dos pais em bares e restaurantes de BH. Uma matéria super legal que saiu. E aqui a gente falou sobre o novo momento da cachaça, que é uma bebida que já foi muito marginalizada e que hoje está aí nos bares fazendo muito sucesso. E o Caio já deu entrevista pra gente, né, contando sobre isso, um dos assuntos, né, falando dessa questão da mão de obra. E eu queria voltar nesse assunto com você, assim, como é que é ser essa figura de referência hoje para esses meninos e a importância, né, de treinar essas pessoas para que a gente consiga pelo menos driblar essa questão da mão de obra. Claro. Ó, só um adendo antes, o Pacato tem uma carta de 25 rótulos de cachaça. Olha, hein? que legal. E essa é assinada por mim, assim, eu assino 2 cardápios no Pacato, de comida e de cachaça. Esse é bom, vão lá provar depois. Agora, sobre essa questão da equipe, né, é uma responsabilidade muito grande, né, Celina, porque eu tenho uma visão muito clara de que quando alguém escolhe trabalhar com você, seja a área que for, tá? Não necessariamente na cozinha. Aquela pessoa está colocando a formação e a carreira dela na sua mão. Poxa, se eu chego aqui hoje e falo, olha, eu sou um cozinheiro que eu vim lá do El Bulli. É um grande cartão de visita. Eu vim lá do Eleven Madison Park. Pô, foram os melhores restaurantes do mundo. É um grande cartão de visita. Se eu chegar aqui e te falar que eu vim de um restaurante que você comeu e foi muito ruim, vai queimar o meu filme. Sim. Né? Então, todo mundo que chega na minha equipe, eu recebo com um senso de responsabilidade muito grande que, pelo tempo que aquela pessoa está comigo, a minha carreira vai refletir no currículo dela. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é um voto de confiança. Né? É claro que emprego todo mundo precisa, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas dá para trabalhar com tudo na vida, até com o que é proibido, né? Tem gente que escolhe ser ladrão, por exemplo. Sim. Acontece, né? Assim, não que eu ache legal, mas é isso. E teve alguém que podia escolher qualquer coisa no mundo e ela escolheu trabalhar dentro da minha cozinha. Então, essa pessoa precisa ser cuidada. E aí, sobre a questão da crise de mão de obra. Primeiro, eu acho que essa crise ela é geral, ela é em qualquer área, né? Eu acho que vocês devem passar por isso até aqui no jornal. Com certeza. É uma crise geracional, é uma crise pós-pandêmica, né? A gente tem que lembrar que isso muda tudo. Igual eu estava falando, por que a gente fala o repara não? É porque 300 anos atrás acharam ouro aqui. 300 anos depois a gente faz uma coisa que é lá de trás. A mesma coisa é isso, assim... essas pessoas estão chegando no mercado de trabalho agora. Essas pessoas, onde que elas estavam durante a pandemia? O que elas passaram? Por que elas não querem trabalhar? O que elas valorizam? É muito complexo para a gente entender. Agora, essa minha retomada
da cozinha me fez ter uma nova percepção sobre esse assunto. A primeira isso não é passageiro. Tá. Então, eu tenho até falado, eu faço um ciclo de consultorias pro Sebrae, lá no Cerro, e eu falei muito isso semana passada. A gente tem que parar de falar dessa crise de mão de obra, de reclamar dela. Porque quando a gente reclama, parece que o negócio está acontecendo agora e vai mudar. E a gente precisa entender o seguinte, nós precisamos abraçar isso e viver dentro disso. Encontrar soluções para isso. Encontrar soluções, porque não vai rolar de daqui 2 anos a gente tá aqui conversando e fala assim, ô Caio, você lembra aquela vez que você veio aqui e a gente falou da crise de mão de obra, o menino passou, né? Hoje em dia os e-mails estão inundados de currículo, todo mundo... Não, isso não vai acontecer. Se acontecer vai demorar muito, a gente vai ter que surfar isso por muito tempo. E aí a outra coisa que eu pensei é muito uma reflexão sobre a relação de trabalho. Será que a gente está fazendo a nossa parte enquanto empregador? Porque assim... Ótima reflexão. Eu acho que a gente... sempre quando a gente quer romper algo, sempre que a gente quer ser disruptivo, a gente precisa exagerar um ponto. É igual, por exemplo, na questão dos preconceitos, né, do machismo. Não tinha, o pessoal não falava muito aquele termo antigamente, o pessoal contra, né, o feminismo, o pessoal que falava assim, feminazi. A mulher que exagera nesse ponto da luta ao machismo, ela é super necessária. Sim. Né? Como em qualquer área. Por quê? Porque quando a gente tem uma opressão muito grande, para a gente deixar claro que aquilo é uma opressão, a gente precisa exagerar o ponto. Né? Precisa da Joana Dark queimar o sutiã? Sim. Não precisa? É isso. E eu acho que a gente vive um pouco desse momento no mercado de trabalho. Eu acho que a gente teve relações de trabalho desde a Revolução Industrial muito opressivas para o trabalhador. Elas foram evoluindo, mas chegou um ponto do trabalhador estar exausto, de saco cheio, ele não aguenta nada, porque ele passou por 1000 situações Sim. que são abusivas. Né? Como a mulher passou, como o negro passou, como o índio passou. E aí a gente está no ponto que a gente precisa exagerar o ponto. Eu acho que esse momento que a gente está na história é o momento que as pessoas elas estão exagerando. Elas estão falando assim, eu não quero trabalhar. Isso não é viável numa sociedade como a nossa. Claro. Uma sociedade capitalista que vai continuar sendo capitalista. As pessoas precisam trabalhar. Depois que passa o ponto do exagero, as coisas começam a voltar à normalidade. Por exemplo, hoje eu não ouço mais tanta gente preconceituosa falando de feminazi. Sim. 3 anos atrás a gente ouvia um tanto de gente falando isso. O exagero já passou. Hoje, até as pessoas, não que o machismo tenha acabado, mas mesmo quem é machista sabe que não é bonito ser machista. Então ele pensa e às vezes deixa de falar. Quando fala, ele toma uma porrada e cala a boca logo. Sim. No mercado de trabalho, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. As relações estão se equalizando e a gente vai chegar num ponto de equilíbrio onde as pessoas vão voltar a querer trabalhar em um local mais justo, né? E aí, assim, ano passado eu troquei minha equipe de cozinha inteira 3 vezes. Nossa. Esse ano eu não troquei nenhuma. Isso já foi reflexo... Eu tô fazendo o que eu tinha que fazer. Será que as pessoas que estão reclamando da mão de obra, elas fazem o que elas têm que fazer? E assim, eu nem digo que eu sou perfeito, não. Eu tenho que melhorar coisa demais. Mas o onboarding da sua empresa, ele é de qualidade? Quando vai chegar um funcionário lá, ele só é jogado para trabalhar ou tem uma pessoa que recebe ele? Você sabe qual que é a cultura da sua empresa? Você consegue passar qual é a cultura da empresa para o seu colaborador? O seu colaborador, ele tem funções bem delimitadas, ele é cobrado por essas funções ou ele é cobrado por mais coisa do que é a função dele? O seu colaborador, ele tem feedbacks constantes para a evolução dele? O seu colaborador recebe em dia? Ele tem um pagamento que é adequado com o mercado de trabalho? A carga horária é ok? A comunicação é gentil? São tantos pontos para a gente colocar só a culpa em ninguém quer trabalhar. As pessoas querem trabalhar, mas elas querem trabalhar direito. Elas querem trabalhar sendo respeitadas, elas querem trabalhar tendo orientação, elas querem trabalhar tendo um plano de carreira, Sim. Elas querem trabalhar sabendo até onde que elas podem crescer, sabe? É uma vida decente isso, não é nada demais você saber até onde você pode chegar. Isso deveria ser obrigação de todo mundo. Então, esse ano, quando eu voltei para a cozinha, eu comecei a corrigir várias dessas coisas. E eu tô falando aqui, mas, por exemplo, o meu onboarding, ele tá longe de ser o que eu gostaria.
Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes falta braço para implementar. Sim. Né? Estamos nesse caminho. Mas hoje, quando eu penso numa crise de mão de obra, eu não penso, o povo não quer trabalhar. Eu vejo o tanto que eu avancei e eu penso no tanto que eu ainda preciso mudar para essa crise de mão de obra não me afetar. Muito porque legal. eu tenho certeza que tem muitas empresas hoje que não são afetadas por isso. São empresas que fazem o dever de casa. Sim. Nossa, ótima reflexão, Caio, muito bom. E, inclusive, sua cozinha é aberta, né? E eu fiquei sabendo que ela vai ser mais aberta ainda em breve. E qual que é o desafio de trabalhar em uma cozinha em que todas as pessoas estão vendo todos os passos, né? E as pessoas, inclusive, gostam, né? E com Sim. rede social e tal, vão lá, querem registrar, querem mostrar. Qual que é o desafio de estar nesse ambiente totalmente aberto? Então, para mim, eu sempre pensei em restaurantes com cozinha aberta. Eu acho que tem um pouco a ver com o Alma. O Alma foi um dos primeiros restaurantes da cidade a ter uma cozinha aberta. Né? O Alma, na verdade, ele tinha uma praça, que é o garde-manger, né? Que sai entrada e sobremesa, que era dentro do salão, não tinha nenhuma divisão. E tinha uma cozinha de aula no andar de cima que era completamente aberta, com as bancadas filmadas que apareciam na televisão. Né? Então, eu acho que isso reflete muito nessas minhas escolhas, mas também pelo fato de que a cozinha é o melhor lugar da casa, né? Com certeza. Então, a gente aproximar a cozinha relembra a nossa história. E o que eu costumo dizer para os meus cozinheiros é o seguinte: quando começa o serviço, 7 horas da noite ou meio-dia, no horário do almoço, né, a gente inclusive diminui as luzes. A luz da cozinha, a luz que fica lá no teto, lá em cima, branca, que é aquela luz de hospital, para ficar tudo claro, né, e a gente vê a comida bem, a gente apaga ela. E a gente só tem luz direcionada nas bancadas, que é onde a gente precisa ver mesmo, né, Tá. para não incomodar o cliente. Isso lembra o que eu falo com os cozinheiros, que é assim, a gente está num palco. A luz do palco é diferente, né? Se você fez alguma coisa errada, imagina que você virou as costas pro cliente, abaixou e mostrou seu cofrinho. É isso. O sentimento é esse. Você tá num palco sendo observado o tempo inteiro. Então, a partir daquele momento, 7 horas da noite ao meio-dia, você não é mais a Celina. Você é um personagem daquilo que está sendo apresentado ali. Então, você tem que falar baixo. Não pode ter o barulho. Isso aqui, ó. Isso não acontece na cozinha do Pacato. Quando acontece, todo mundo da cozinha para e olha quem é que foi que fez esse barulho. E não precisa falar nada. Só olha, a pessoa já entendeu. Desculpa, né? E é isso, é um espetáculo ali, porque as pessoas querem ver como que a comida é feita, né? Nas aulas que eu dava no Alma, eu percebi que pouca gente queria de fato aprender a fazer aquele prato em casa. Mas a pessoa queria entender o que ela está comendo. Ela quer entender uma técnica ou outra. Ela quer ver o negócio acontecer, né? Então, eu acho que é muito legal, é muito enriquecedor. É um desafio gigante para os cozinheiros. E eu fico super feliz quando a gente... De vez em quando a gente tem uns dias que são mais tumultuados, né? Igual todo trabalho. E tem dia que na nossa cabeça ali tá tudo um caos, na cabeça do cozinheiro, né? Tipo, nossa, que serviço horrível. E aí às vezes eu chego no balcão para conversar com quem tá sentado ali e a pessoa fala, nossa, essa cozinha de vocês é uma paz, né? Essa cozinha de vocês é ótimo de ver. Ufa! Aí eu falo assim, nossa, mas hoje você achou uma paz hoje? Nossa, achei. Eu falo, nossa, então graças a Deus. Sabe aquele ditadinho bem baranga de adolescente que mire na lua, que se você errar você acerta as estrelas? É tipo isso, né? Eu acho que a gente se esforça tanto para estar dentro daquela peça ali, que até quando dá errado, a gente consegue passar esse sentimento de ser pacato para o cliente. Porque não adianta nada o restaurante chamar Pacato, não adianta nada estar tocando Fazenda do Milton Nascimento e a cozinha tá um desespero. Não dá. Não dá. Tudo faz parte da mesma coisa. E já que entramos na cozinha, então, vamos preparar a comida para ela estar aqui à mesa. Vamos lá. Caio vai lá rapidinho e a gente já volta para comer o que ele trouxe pra gente. Maravilha. Pronto, a mesa já está montada aqui com o prato do Pacato que o Caio trouxe pra gente. Ele vai explicar tudo e enquanto isso a gente vai comer, né? Porque afinal de contas já deu fome. Essa conversa deu fome, né, Caio? Com certeza. Ó, esse daqui é um prato que eu faço versões dele
há muito tempo, desde a época do Almo, porque eu sempre fui apaixonado por steak tartar. Tá. Né? Eu adoro. Steak tartar, o tradicional francês, né? Geralmente filé mignon cortado e aí mistura o tradicional alcaparra, molho inglês, ketchup, tempera ali, mostarda, né, Dijon. E ele é muito temperado. Tem uma versão italiana que chama carne cruda. Tá. Carne cruda, tradicionalmente, é a carne temperada com azeite, flor de sal, pimenta e às vezes colocam um pouco de queijo ralado ou castanha. E aí, esse daqui é uma versão que eu acho que lembra mais uma carne cruda do que um tartar. Tá. A gente faz mas eu chamo de tartar porque o tartar é o mais conhecido do povo, né? E aí eu acho que nome de prato tem que ser conhecido, Ah, né? tem, A pessoa facilita. tem que dar uma segurança pro cliente. Sim, Eu sei o que é isso. É muito chato, você vai num lugar, você tem que perguntar o nome de 10 coisas que você não sabe o que é. Não, as pessoas começam a ficar constrangidas, né? Com certeza. Ó, esse já começa me servindo aí, ó, vamos lá. Que aí eu já quero começar a comer. Passa o pratinho pra vamos cá. lá. Eu vou colocar aqui pra você, é o nosso tartar do Cerrado. Por quê? Porque a gente faz ele com carne de sol, a gente faz um processo tipo da carne serenada, né, lá de Montes Claros. Delícia. Eu uso aqui o maxixe, porque normalmente no tartar vai um picles de pepino, normal. Tá. Então aqui eu uso o maxixe, que é o nosso pepino do Cerrado, né? Ele lembra muito. Ó, já tô pedindo licença pra ir comendo aqui, vai lá, tá? começa aí. Vamos lá. Eu coloco também a castanha de pequi. O pequi, a maior parte das pessoas nem sabe que tem uma castanha. Mas a castanha do pequi, ela é bem gordurosa, ela fica ali dentro, depois dos espinhos, né? Então depois que você rói o pequi, tem que deixar ele secar uns 10 dias, 7 a 10 dias mais ou menos, depois você quebra e tem essa castanhinha dentro. É um tesouro do piqui, né? É um tesouro e pouca gente conhece, mesmo nas regiões que usa muito pequi, pouca gente usa. Ó, aqui o creque, gente, da telha, ó. E tem essa telinha de angu. Essa telinha de angu a gente faz com um fubá de milho crioulo. O milho crioulo é um dos milhos originários assim que a gente tinha aqui na região antes de vir os transgênicos, né? Da gente ter esse milho muito modificado. A gente tem a sorte de ter um produtor que é o Projeto Crioulo, né? Da Fazenda Vista Alegre. Melhor milho do Brasil, tá aqui em Capim Branco, pertinho da gente. Então a gente pega, faz um angu mesmo, abre num tapetinho de silicone e faz essa telha que fica super crocante para acompanhar esse tartar. E aí, tá bom? Tá maravilhoso. Que delícia, gente. Essa carne tá maravilhosa. Inclusive, falando de carne, a gente também já conversou sobre isso numa matéria recente, do boi curraleiro. Sim. Que é um gado brasileiro que tem uma história super legal de resgate e você leva isso pro restaurante, né? Eu acho que é bom a gente apresentar isso pras pessoas, porque é um produto excepcional e que a gente tem que valorizar, porque é nosso. Claro. O curraleiro, ele é uma raça autóctone, né? Essa palavra difícil, mas assim, é aquela raça originária, né? Que tá aqui há muito tempo, que não é igual, por exemplo, a gente fala muito do Angus, né? O Angus é uma raça autóctone da Inglaterra. Sim. E a gente trouxe pra cá, né? O Wagyu, que é do Japão. O curraleiro não, o nome dele completo, né? Curraleiro pé duro. É mesmo. Né? Então, eu acho esse nome muito poético, assim, né? Que a gente fala curraleiro pé duro. Por que o pé duro? Ele era muito usado para puxar carro de boi. Então é um boi que andava muito, né? E essa raça quase foi perdida e houve um resgate. O principal agente desse resgate foi a Fazenda Mutum, né, lá de Goiás. Esse é um boi típico do Cerrado brasileiro e a gente serve aqui no pacato o da Fazenda Mutum, que é um boi que ele vive no mínimo de 5 a 7 anos. E a gente recebe lotes excepcionais 1 a 2 vezes por ano de vacas velhas. Então a gente já chegou a ter lote até de vacas de 17 anos de vida. Caramba. Para ter um termo de comparação, o boi que a gente compra no supermercado, né, normalmente vive 18 meses a 24, então no máximo uns 2 anos. É muita diferença. É muita diferença. Além disso, o boi que a gente compra, normalmente ele é confinado, né? Ele pode ter uma vida a pasto, um período ali,
mas ele tem a terminação que fala, né, que é antes de abater, quando fala terminar o boi, né, que você leva ele para o confinamento para ele engordar. E aí, come o quê? Ração, a maioria das carnes que a gente consome, muito remédio que o boi toma também. E esse que a gente usa da Fazenda Mutum, ele vive no pasto, a maior parte da vida dele. A terminação dele, se não me engano, é 90 dias, é muito curta. Então a gente consegue ter um boi que viveu, né? Não um boi que ele foi criado para morrer. Porque muito você pensa que um boi, uma vaca que viveu 17 anos, cara, só vendendo a carne dela você não recupera o investimento. São 17 anos dando comida para aquele bicho. Então não é feito para vender, não é feito para morrer como é na indústria. Ele tem uma vida adequada, uma vida que viveu quase a vida inteira de um boi ali. Sim. Né? 17 anos é muito tempo. E isso reflete na carne. A gente tem uma carne muito mais saborosa. É uma carne que ela, em alguns cortes, ela pode ser mais rígida, pode ser mais dura. E aí a gente faz um processo nela que é o dry aged, né? Que é a maturação. A gente matura ela de 30 a 60 dias, dependendo do lote, né? Porque quanto mais velho o boi, mais dura a carne pode ficar. Sim. Porque é uma questão de musculatura, né? A gente tem que lembrar que a carne que a gente come é um músculo. Sim. Então, assim, se você trabalha mais o seu músculo, quem vai muito na academia fica com o braço duro, não é verdade? Então, se o boi viveu mais, ele vai ficar com a carne um pouco mais dura. Então, a gente matura mais tempo, que é um processo enzimático ali, que as próprias enzimas da carne vão quebrar as fibras. Tá. E essa fibra vai ficar macia. Igual vai no supermercado comprar uma picanha maturada, né? É um processo de maturação, mas um pouquinho diferente. E aí a gente tem esse boi que é um grande privilégio pra gente trabalhar com ele no pacato. Então tem que ir lá experimentar também, viu, gente? Com certeza. E ele sai em 2 pratos. A gente tem o bife de sereno, que é acho que o prato mais vendido hoje do restaurante, que é um steak alto, né? A gente faz ele serenado, serve com baroa, cebola crocante e o nosso molho secreto, que a gente não fala o que é. Não vou te perguntar, então. Mas ele é uma soma de vários molhos muito gostosos. Basicamente é a mistura assim, de demi-glace com beurre blanc, que é bem legal. E a gente tem também a chuleta. A chuleta, né, é um corte do lombo do boi, né, que pega ali contra filé, ancho, capa de filé. É um corte que a gente serve com osso, inspirado nas chuletas do País Basco. O País Basco faz muito esse corte. O País Basco na Espanha, né, bem perto da brasa, então ele fica com uma crosta bem escura por fora e mal passado no meio. Esse a gente serve para compartilhar normalmente. Ótimo. E para a gente encerrar, então, eu quero que vamos falar de futuro. Primeiro sobre o seu. O que você está imaginando? Vem mais restaurante aí pela frente e da cozinha mineira. Para onde que a gente tem que levar a cozinha mineira e para onde você quer levar, né? Como é que você enxerga aí esse futuro da nossa cozinha? Então, primeiro te falar sobre, né, o futuro assim da minha carreira, dos meus negócios. Antes eu pensava muito em ter vários restaurantes, tal. Hoje eu acho que vai ter mais algumas coisas por aí, mas eu penso mais em aprofundamento desse trabalho do pacato, do trabalho do Pirex. Então eu acho que a gente pode esperar desdobramentos do Pirex. A gente pode esperar novos Pirexes por aí, porque eu acho que o Pirex é uma operação que cabe em muitos lugares, né? Facilmente. Então a gente vai ter algumas coisinhas assim. O pacato, a gente provavelmente continua nesse formato por um tempo, esse formato de ir mudando toda semana. Tá. E acho que a mudança é o DNA do pacato. Então a gente sempre vai ter mudanças no pacato, né? Igual eu te falei do balcão, que em breve a gente vai ter uma reformulação ali de salão, também integrando mais a cozinha com o salão. Mas eu acho que os próximos negócios que vêm, eles não vêm com essa obrigação conceitual que o pacato tem. Eu sinto uma vontade de fazer coisas que não necessariamente são ligadas com Minas Gerais. Porque assim, porque eu gosto pra caramba de outras coisas. Tem muita gente que pensa, você não gosta de frutos do mar? Eu adoro. Claro. É só porque o pacato é isso, né? Mas não quer dizer que o Caio só come porco e frango, não é isso. Então eu tenho vontade de fazer algumas coisas que mostrem um outro repertório que eu tenho também de cozinha internacional, né? Agora, falando assim da cozinha mineira,
Teve uma pessoa que me perguntou numa entrevista há pouco tempo, né, uma jornalista de São Paulo, que ela me perguntou assim se, né, que Belo Horizonte vive essa nova fase, realmente está muito pulsante, muita coisa Sim. nova. Ela fez uma comparação com São Paulo, assim, né? Você acha que já está no nível de São Paulo, já passou São Paulo? E aí eu vou falar, olha, primeiro a gente tem que entender do que a gente está falando, porque a gente está falando de comer bem, a gente está falando de restaurante Michelin, a gente está falando do povo. Eu acho que Minas Gerais é o lugar que se come melhor no Brasil. Assina embaixo. Mas quem come melhor? O povo. Se for pra gente falar, mas Belo Horizonte vai passar São Paulo no número de estrelas, no número de restaurante Michelin e menu, nunca. São Paulo é uma cidade que tem outro poder financeiro, tem outro tamanho de negócio, tem um número maior de pessoas querendo consumir isso. A gente nunca vai ter o nível de restaurante gastronômico que se tem em São Paulo. A gente pode ter 1 ou 2, a gente nunca vai ter 20 menu degustação na cidade, né? Agora, essa visão de que o lugar onde se come bem é onde tem mais restaurante premiado é uma visão extremamente elitista. Totalmente. É uma visão extremamente da bolha da gastronomia. Porque se a gente for falar quem que come como eu e você aqui, percentualmente na população, é 5%? Pô, eu acho que é bem menos. Eu acho que deve ser 1 ou 2%. E os outros 98%? Onde que esses 98% comem melhor? E aí eu acho que Minas Gerais está na frente do resto do Brasil, não só de São Paulo, há muitos anos. Minas Gerais é um lugar que você entra na casa de qualquer pessoa e o feijão vai estar temperado. O alho vai ter sido refogado, não vai ter aquele alho cru boiando, e o feijão vai ter cor de feijão bonito, não vai ter aquele feijão cinza branco. Então, eu acho que o caminho da cozinha mineira é a gente ocupar esse espaço com a genuinidade, né, de uma forma genuína com a história de Minas Gerais. Minas Gerais não vai ganhar o mundo com menu degustação. Minas Gerais vai ganhar o mundo com frango com quiabo. Minas Gerais vai ganhar o mundo com feijão tropeiro. Minas Gerais vai ganhar o mundo com o alho sendo refogado antes da cebola. Porque é assim que a gente faz aqui. É desse jeito que a gente tem que ganhar o mundo, e não só com o menu degustação. E pode ser uma incoerência eu estar falando isso, sendo que eu falei aqui, eu gosto de fazer menu degustação, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Mas é importante o menu degustação para a gente provar para as pessoas que ela pode comer comida regional. Por exemplo, aqui eu coloco um tanto de ingrediente regional, mas é um prato internacional. Por quê? Sim. Eu tô enganando as pessoas, é isso mesmo. Eu tô vestindo uma roupa maravilhosa para convencer ela a comer maxixe. Porque se eu servir o maxixe como serve lá no Chapuri, o pessoal aqui não vai querer comer. Não. Né? Então, o menu degustação ele é importante, mas o futuro da gastronomia mineira não tá aí. O futuro da gastronomia mineira tá no que é nosso, no que é genuíno, no que é tradicional. Gente, ouçam isso. Essa é a nossa verdade. É muito. Ô, Caio, eu quero te agradecer muito. O papo foi muito gostoso. Foi ótimo. Adorei ter você aqui falando um pouco mais sobre a sua história, sobre os restaurantes. Se deixar, a gente ficava aqui até de noite. Sim, né? sim, a gente já pode ficar pro jantar? Vamos fazer o principal ali depois da entrada. Mas obrigada mesmo, viu? Foi um prazerão. Teremos outras oportunidades para conversar. Com certeza. E você que ficou até o final, muitíssimo obrigada. Foi um prazer também ter a sua companhia. E a gente volta no próximo episódio. Enquanto isso, a gente come essa delícia aqui. Tchau!